Olá, meu nome é Bruno e nós vamos iniciar aqui o seminário sobre Educação Ambiental e Gestão Ambiental Doméstica. Os componentes sou eu, Bruno Lopes, João Pedro, Diogo José, Rafaela Sampaio e o Leonardo Ribeiro. Inicialmente, nós vamos dar uma explanação sobre o que seria a educação ambiental, que ela envolve três aspectos: o aspecto formal, não formal e informal. Na educação formal, ela ocorre através das escolas, no âmbito acadêmico também. A educação não formal é aquela empírica, com metodologia apropriada, mas fora de uma instituição de ensino, nas ONGs, por exemplo, ou a informal, quando não existe um processo sistematizado de ensino, nem metodologia própria, como nas relações cotidianas, por exemplo. Esse é um método empírico, aprendido geralmente no dia a dia. Não há conhecimento acadêmico envolvido, mas ainda assim é um aprendizado. Em um processo de educação política que possibilita a aquisição de conhecimentos e habilidades, bem como a formação de atitudes que se transformam necessariamente em práticas de cidadania, sociedade sustentável, que é o princípio básico do que se deseja quando é implementada a questão da educação ambiental. E aqui no Brasil, nós temos a lei número 9795, de 27 de abril de 99, que ele trata dos processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltados para a conservação do meio ambiente. E é a lei responsável, essa lei 9795, ela legisla sobre a educação ambiental. E nela, como reforçando o que eu acabei de dizer, ela é um componente, define a educação ambiental como componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal ou não formal, como nós vimos no slide anterior. E esta lei delega às empresas, às entidades de classe, às instituições públicas e privadas a incumbência de promover programas de capacitação a seus trabalhadores, visando o efetivo controle do meio ambiente no trabalho e de suas repercussões no processo produtivo. Bem, eu sou o aluno Leonardo, vou dar agora continuidade à apresentação no seminário. Vamos falar agora sobre a evolução da educação ambiental. Criamos um quadro onde a gente destaca alguns eventos que ocorreram em relação à educação ambiental pelo mundo. Por exemplo, em 1972, em Estocolmo, na Suécia, ocorreu a primeira Confederação Mundial do Meio Ambiente Humano. Essa confederação ela gerou a Declaração sobre Ambiente Humano e o Programa Internacional de Educação Ambiental, visando educar o cidadão para harmonizar a sua relação com o meio ambiente. Em 75, em Belgrado, na Iugoslávia, ocorreu o primeiro encontro internacional sobre a educação ambiental, realizado pela Unesco. A educação ambiental é uma das estratégias para a formação da nova ética global, podendo ser formal ou informal, de caráter individual e pessoal, num processo contínuo e permanente, prioritariamente para crianças e adolescentes, que proporcione a conscientização, conhecimentos, atitudes, habilidades, capacidade de avaliação e participação. Em 1977, na Geórgia, na antiga União Soviética, ocorreu a primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental. A educação ambiental cria consciência e compreensão dos problemas ambientais, estimulando um melhor comportamento para todas as faixas etárias, com métodos interdisciplinares e contatos diretos com a natureza. Em 1992, no Rio de Janeiro, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a chamada Rio 92. Esse evento teve a inserção da educação ambiental na Agenda 21, que deve estar voltada para a integração entre desenvolvimento e ambiente, de modo formal e informal, através da multi- ou interdisciplinaridade e qualificação dos profissionais para tal. Em 2002, na África do Sul, ocorreu a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, consenso que a educação ambiental é uma das principais estratégias para se alcançar o desenvolvimento sustentável. Vamos falar agora sobre o marketing verde. O que é o marketing verde? O marketing verde envolve, entre outras ferramentas, o processo de venda de produtos, serviços ou ideias com apelo ambiental e que tem como
pressuposto o comportamento seletivo da população em relação à escolha de produtos ou projetos, bens tangíveis ou serviços que causem menor dano ao meio ambiente. É uma ferramenta poderosa, mas precisa ser bem executada. Caso contrário, poderá prejudicar a confiabilidade da organização. É um conceito muito mais amplo que pode ser aplicado aos bens de consumo, aos bens industriais e aos serviços, não se limitando apenas à divulgação dos atributos verdes do produto, feito de materiais reciclados, baixo consumo energético, etc. Ele orienta a estratégia da organização para que ela seja ambientalmente correta. Além disso, não se restringe aos departamentos de marketing e envolve também os departamentos de P&D, produtos humanos, financeiros e etc. Bem, o marketing verde envolve o pensar o produto ou serviço em função do desenvolvimento sustentável, adotar políticas ambientalmente responsáveis e envolver a todos na empresa, desenvolver e comercializar produtos e serviços com mudanças nos processos de produção e descarte, de mão de obra, mudanças na embalagem, modificação quanto à publicidade e propaganda, estabelecimento de uma comunicação adequada, interna e com o mercado. Olá pessoal, eu sou João Pedro. O Selo Verde, é um conjunto de normas que visavam regular por meio de acordos internacionais o comércio de produtos de florestas tropicais. Um exemplo aqui são as madeireiras, com selo verde, deveriam comercializar apenas produtos retirados da floresta de forma ambientalmente correta, com etiqueta que atesta a qualidade ecológica, socioambiental do produto ou serviço. Indica que a produção foi feita atendendo um conjunto de normas pré-estabelecidas pela instituição que emitiu. Gestão ambiental doméstica. O consumo de água aumentou não apenas nas residências, mas nos setores agrícola e industrial. São intensivos no uso de água. Para produzir um litro de cerveja, como exemplo, consome entre 4 a 10 litros de água potável, e para um de leite, o consumo pode chegar a 20 litros. Para produzir carros, computadores, móveis ou qualquer outro produto, utiliza-se uma grande quantidade de água. Apesar da pouca água disponível para o consumo e das previsões, em algumas regiões do Brasil existe desperdício em cerca de 40% da água potável, captada pelos órgãos responsáveis pela distribuição. Ou seja, de cada 100 litros de água captados, 60 litros são comercializados e os demais são perdidos no processo de tratamento e distribuição. E, além disso, outro fator agravante são o período de seca, enfrentado pela população em algumas regiões brasileiras. Obrigado. Olá, eu sou o Diogo, então eu vou continuar aqui o assunto abordado pelo João Pedro. Então, diante disso, é necessário analisarmos o consumo doméstico e as medidas que podem ser adotadas visando a otimização do uso deste nobre produto, que é a água. Então, chuveiro. A vazão do chuveiro varia de 6 a 25 litros por minuto. E o consumo. Para chuveiros com aquecedores de água a gás, um banho de 15 minutos com registro meio aberto gastará em média 135 litros em casa, uma casa, ou 243 litros em apartamentos, devido à pressão da rede de água, que é maior em prédios. Se o chuveiro for elétrico, o consumo será de 45 litros numa casa e 144 litros num apartamento. Então, como é que a gente faz para economizar? Basta fechar o registro durante o banho, enquanto se ensaboa ou diminuir o tempo de banho para 5 minutos. Isso reduziria o consumo de água, de chuveiros a gás, para 45 litros em casa ou 81 litros em apartamentos. Para chuveiros elétricos, o consumo seria de 15 litros para as casas e 48 litros para apartamentos. No caso da pia de cozinha, como é que seria o consumo? Como é que é o consumo? Lavar a louça com a torneira da pia meio aberta durante 15 minutos, gasta 117 litros em média em uma casa ou 243 litros em apartamentos. Como é que a gente economiza? Esse valor pode ser reduzido para 20 litros se a louça for ensaboada na cuba com água até a metade e depois enxaguada. Lava-louças. Uma lavadora com capacidade para 44 utensílios e 40 talheres gasta em média 40 litros. Dá para economizar? O negócio é só utilizar apenas quando estiver cheia. Não utilizar quando tiver poucos itens para poder lavar. No tanque, uma lavagem de roupas com a torneira meio aberta durante 15 minutos
irá consumir 279 litros. Como é que se economiza? Deixar as roupas de molho e usar a mesma água para esfregar e ensaboar. Quando for jogar fora essa água, utiliza-se para lavar o quintal ou outra finalidade onde possa utilizar água com sabão. Na lavadora de roupas, uma lavadora com capacidade para 5 kg gasta em média 135 litros, né, tanto em casa quanto apartamento. Como é que a gente economiza? Utilizar a máquina com a carga máxima. A mangueira, são necessários 216 litros para lavar um carro e 279 litros para molhar a calçada por 15 minutos. Como é que a gente economiza? Lavando o carro com balde, o consumo vai cair para 40 litros. E para a calçada, utilizar a vassoura ao invés da mangueira. Para regar as plantas, né, de um jardim ou as verduras de uma horta, a dica é molhá-las no início da manhã e no final da tarde para evitar a evaporação intensa. Na piscina, o consumo perde até 3.785 litros de água por mês por evaporação. Como é que se economiza na piscina? Cobrir a piscina reduz a perda em 90%. E o tratamento da água, mesmo em períodos em que não está sendo utilizada, reduz a evaporação. Então é isso, gente. Obrigado. E aí meu companheiro aí vai continuar a apresentação do nosso seminário. Sobre o consumo de energia, né, que é um ponto muito importante em relação à gestão ambiental doméstica, né, porque a redução do consumo de energia, além de ser bom para o meio ambiente, ele propõe a redução de custos no final do mês, né, em relação ao pagamento da conta de energia. Para a gente conseguir ampliar a economia de energia, né, reduzir esse consumo, é necessário algumas medidas muito simples, né, que vai desde apagar a lâmpada quando não estiver no ambiente, de ligar os eletrodomésticos, até a utilização de alternativas com maiores investimentos. É isso. O consumo de energia numa residência pode ser reduzido mudando-se os hábitos de utilização de equipamentos eletrodomésticos. Uma das formas mais simples de reduzir o consumo é substituir as lâmpadas incandescentes por fluorescentes, o que exige um pequeno investimento, uma vez que essas lâmpadas são mais caras, mas se pagam, né, em relação ao consumo, a redução desse consumo de energia. A energia solar é uma forma alternativa economicamente interessante que pode ser utilizada para reduzir o consumo de energia elétrica e gás. Os painéis solares para o aquecimento de água estão cada vez mais eficientes e baratos, e existe ainda a possibilidade de utilizar a energia solar para a geração de energia por meio de painéis fotovoltaicos. A gente pode, já que o consumo de energia nas residências ela é causada pelos equipamentos de aquecimento e refrigeração dos ambientes, a gente pode citar algumas alternativas que exigem maiores investimentos e tecnologias, né, mas que podem ser aplicadas. Um exemplo delas é a Braise Soleil, que trata de um dispositivo arquitetônico utilizado para impedir a incidência direta de radiação solar no interior de um edifício, né, de forma que se evitar a manifestação de calor excessivo. Às vezes tem as esquadrias com isolante térmico, que além de fazer um isolamento térmico, também faz o isolamento acústico. E tem o isolamento térmico utilizando embalagens de leite, né, que é como se fosse uma instalação, né, de uma manta embaixo do telhado. Ela pode ser feita tanto de caixas de leite Tetra Pak, que são abertas e coladas, e também podem ser feitas com isopor, alumínio. E essa técnica de isolamento térmico, ela vai proporcionar uma redução de cerca de 9 graus centígrados na temperatura interna do ambiente. E a gente pode dizer que com medidas como essas, né, de tentar reduzir o consumo de energia, pode economizar em até cerca de 30% da energia normalmente consumida. O custo de implantação dessas técnicas, né,
vai variar de quê? Vai variar em função da tecnologia utilizada, mas em compensação o retorno econômico é garantido. Agora eu vou falar um pouco sobre a questão do lixo, né? A primeira preocupação que a gente deve ter é com a não geração de lixo, né? Já que frequentemente a gente compra coisas e sempre levamos para casa o que? Essas coisas em embalagens ou coisas feitas de material em que a gente não consegue aproveitar, né? O que a gente não precisa, o que a gente não deseja, e tudo aquilo vai acabar virando lixo. O lixo é um termo utilizado para dominar tudo aquilo que não nos interessa. Os resíduos sólidos gerados numa residência ou nos escritórios de uma empresa. Se estamos preocupados com o lixo, a primeira coisa a se fazer é procurar não gerar lixo, como já tinha falado anteriormente. Não levar lixo para casa. Mas, uma vez existindo, né, que é o que mais frequentemente acontece, temos que dar um destino mais adequado para esse lixo. O processo de dar um destino adequado ao lixo, ele será facilitado se o usuário não misturar esse lixo. Onde é muito importante levar em consideração não misturar o lixo de resíduos orgânicos com os outros tipos de lixo que podem ser recicláveis, né? E mesmo que na nossa cidade não tenha uma coleta seletiva do lixo, sempre haverá alguém que consegue reutilizar, né? E que acaba indo buscar, reaproveitando, dando outro tipo de fim para esse lixo, né? Então, baseado nisso, a gente vai ler aqui algumas dicas, né? Vamos lá, em relação aos alimentos, comprar produtos naturais e com pouca embalagem, evitando as formas de isopor. Frutas e verduras de origem orgânica são ótimas opções. Refil e embalagens retornáveis. Dê preferência para produtos que ofereçam refil ou embalagens retornáveis. Embalagens alternativas. Lembre que a embalagem não será consumida, tem apenas a finalidade de manter e proteger o produto. Prefira então as embalagens simples e fáceis de serem degradadas ou recicladas, como por exemplo as de papel pardo. Ao comprar material de limpeza, observar se a embalagem foi produzida com material reciclado e valorizar o bioplástico, em que contato com a terra se decompõe em apenas 18 semanas. Algumas empresas utilizam pipoca, ao invés de isopor, para proteger produtos como computadores e TVs. Revistas e jornais. Algumas revistas e jornais estão disponibilizando versões eletrônicas. Tente adaptar-se à leitura na tela do computador, evitando assim a aquisição da cópia física. Quando isso não for possível, faça assinaturas conjuntas, de forma que mais de uma pessoa leia o mesmo periódico. Mínimo de impressão. Evite imprimir documentos. Verifique se não é possível ler e resolver a questão sem utilizar folhas de papel. Quando for extremamente necessário, utilize papel reciclado e imprima frente e verso. Muitas impressoras, inclusive, permitem a impressão automática em frente e verso. Aplique os princípios do ecodesign. Ao comprar um produto, avalie-o utilizando os princípios do ecodesign. Bom, pessoal, era isso. Obrigada pela atenção.